Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara, fundador da Upskill. A gente desenvolve líderes, especialmente quem está assumindo novas posições ou passando por um processo de sucessão. E é exatamente por isso que a história da Priscila chamou tanto a minha atenção. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Eu estou aqui com a Priscila Aguiar, da Academia Gaviões, e hoje eu quero ouvir um pouquinho da tua história, onde você passou, o que aconteceu nesses últimos 20 e poucos anos. Acho que a gente já tem uma breve, a gente consegue extrair um pouquinho da sua história profissional e do quanto isso pode ser valioso para quem está empreendendo, para quem está se formando como líder. Então vamos trocar bastante. Priscila, vou pedir para você fazer uma breve apresentação. Quem é a Priscila? Eu sou Priscila Aguiar, eu sou a segunda geração de uma família empreendedora, no caso a nossa empresa é a Academia Gaviões, que hoje é uma franqueadora, então a gente saiu de uma rede própria de 5 unidades, para hoje como franqueadora, ajudar as pessoas que querem ter sua própria academia, dar todo o suporte enquanto franqueadora. Então eu tive desde o início ali na academia, já aprendendo com os meus pais, vivenciei a parte de vendas, depois como professora na área e finalmente como gestora. Que legal. Então tem uma história bacana aí, não só de sucessão, mas também de multiplicação e escala agora com o negócio, né. Tem. Pô, primeiro eu gosto de entender um pouquinho da mente de quem está por trás do negócio. Você comentou, né, que você começou aí como professora, você tem uma formação muito técnica, né. Você foi, assumiu a academia em 2000 e a rede, né, em 2020. Quem que te preparou para isso? Quem que sentou com você e disse: "Ó, agora você vai assumir tudo isso", ou a partir de que momento que você caiu a ficha para você que você teria que assumir tudo? Não teve esse momento, vou te dizer. A liderança não foi algo que eu nem persegui, mas que caiu no meu colo e eu na responsabilidade, até de dar continuidade, um negócio da família, vendo a necessidade ali de estar junto com os meus pais na gestão, na liderança, então eu fui assumindo, porque inicialmente, quando meu pai tinha só 2 academias, eu já assumi a parte de vendas. Eu gosto de dizer nos treinamentos que vendas foi a minha primeira formação. Daquilo que é nato meu, eu ser aquela pessoa mais inibida, mais introvertida, e vendas que me desenvolveu. A partir do momento que eu entendi que quanto melhor eu entendo sobre o cliente, sobre pessoas, sobre comunicação, sobre relacionamento, mais fácil se dá a venda. Então, eu amo parte de vendas, eu indico todo mundo, todo profissional, vai aprender a vender. Mas bem, daí na isso eu era bastante jovem, aí eu até brinco que naquela época não tinha o problema do trabalho infantil, ou se existia, o meu pai não me falou sobre isso. E daí chegou na época de fazer faculdade, no meu coração era fazer música, porque eu gostava de tocar piano, estudava piano. E é quando bate a emoção e razão. De um lado você tem aquilo que você ama e do outro lado, poxa, aqui já está a porta aberta, né, vou ajudar os meus pais na academia, vou dar aula na academia do meu pai. Então, eu optei por fazer educação física. E não esperava, né, dentro da educação física, amar demais essa área, estar ali como professora na academia, ajudando os alunos, colhendo os depoimentos: "Ô, professora, eu tinha aquela dor nas costas, agora eu não tenho mais. Ah, agora eu tô dormindo que nem pedra". Então tudo isso vai alimentando a gente: "Poxa, que legal, o meu trabalho fazendo isso nas pessoas". O meu pai foi caminhando para uma terceira unidade, daqui a pouco tinha 5 unidades, e somos 3 filhos. Entre eu e meus irmãos, embora todos atuam, sempre atuaram na Gaviões, mas só eu que atendi a parte da gestão. Então, sempre junto com meu pai ali, demandando, filtrando as coisas para o meu pai. Enquanto professora, eu já ia vendo essa necessidade de ocupar esse lugar. Então, por isso eu digo que a liderança, a gestão, caiu no meu colo. E daí naquela coisa de você buscar fazer o melhor, buscar te fazer com excelência. Então eu abracei a gestão e hoje eu amo a gestão. Eu vejo que todas as nossas melhores práticas ali do passado, ao longo de todos esses anos, hoje eu estou replicando isso vezes milhares, né, diversas unidades, diversos profissionais. Então eu ter passado por todo esse histórico dentro do meu negócio, que é a academia de musculação,
Então isso me posiciona hoje como uma melhor gestora. Você trouxe um ponto legal aí quando você falou que a sua primeira formação foi vendas. Muito interessante, né, porque às vezes a gente acha que a formação é da faculdade, né, do estudo formal. E eu considero que a formação é aquilo que você fica bom por necessidade. Como você precisou aprender sobre vendas para fazer toda a estrutura e você se apaixonou, e você acaba usando e você sente o resultado. Então é uma retroalimentação muito forte ali no processo de aprendizado sobre vendas. E a gente vende o tempo inteiro. Você se vende o tempo inteiro. Aqui a gente está conversando, a gente está Exato. se vendendo. Dentro de casa a gente vende tudo o tempo todo, não é só o nosso negócio que a gente vende, né? E aí eu quero a pergunta que eu gosto sempre de entender de quem eu entrevisto é: qual que você considera a sua maior qualidade como profissional? Eu acho que é você saber integrar as equipes. Quando você confia que o grupo é mais forte do que você sozinho, então você consegue condensar todas as melhores práticas, as melhores ideias, as melhores performances de cada um para um resultado. Porque a empresa busca isso, é uma entrega, seja diante de um cliente ou diante como franqueador, o nosso cliente também é o franqueado, mas também tem que ser bom para o cliente. Então, quando, de forma genuína, a gente quer dar o nosso melhor e entende que esse melhor não vai sair da nossa cabeça, por mais que a gente se especialize, tenha um bom know-how, mas você acreditar que na força do grupo você condensa isso para as melhores práticas dentro da sua empresa. Já vou estender a sua pergunta e já você falou daquilo que Manda me bala. potencializa, mas também daquilo que enfraquece um líder, que para mim enfraqueceu bastante, e é a dificuldade de muitos, é sobre delegar. Delegar, eu vejo uma tremenda dificuldade de boa parte dos gestores, que geralmente, quando eles crescem, né, lá de uma pequena empresa e se tornam grandes, então desta pequena empresa, aquele desapego. Por exemplo, eu enquanto estava como professora, nossa, eu não via para mim, eu era a melhor professora, e eu pensava: "Como que eu vou abrir mão de dar aula na minha academia? Eu tenho certeza que eu sou a melhor professora, eu não a minha academia não pode ficar sem eu, professora". Então é quando você começa a confiar nos outros. Claro, o processo de delegar envolve você capacitar aquela pessoa, e nisso você acompanhar as entregas dela, e aos poucos você vai soltando, dando essa autonomia para você estar assistindo mais de longe, mais de fora, que senão a gente não poderia crescer hoje para tantas unidades, né, sendo responsáveis aí pela entrega da qualidade de tantas unidades, já quase uma centena de unidades da Gaviões. Então, eu vejo que essa é uma das dificuldades dos líderes e que me dificultou bastante o desapegar, o delegar. É, porque uma coisa é você fazer o seu trabalho, né, você sabe o que precisa ser feito e você tem controle, você tá vendo. Quando você envolve outras pessoas, você coloca uma variável humana que ela não depende de você, ela não pensa como você, ela não decide como você, ela não se comporta como você, e ela tem toda uma história, um texto que pode gerar ações muito diferentes, e aí, como é que você confia naquilo, como é que você aceita aquilo? É um aprendizado que eu vou dizer para a vida, tá? Na Upskill a gente treina líderes de todos os níveis que você pode imaginar, desde quem está começando a liderança até quem já está já com 20, 30 anos de liderança, e a gente percebe essa, não vou dizer dificuldade, mas esse desafio diário, né, de você conseguir fazer uma boa delegação. Você trouxe aí que a sua qualidade é de formar times para conseguir resultados grandes, e a prova são centenas de unidades que você já tem hoje, com líderes autônomos ali tocando aquela unidade. Mas é muito interessante, né? Embora você consiga vender bem a ideia para as equipes se formarem, gerarem resultado, existe ainda esse desafio de confiar, né, de assistir, de realmente replicar a competência do fundador ali, né, das qualidades que você tem para Sim, outras pessoas. E a gente traz muito isso, né, nos programas da Upskill, que é você trazer esse protagonismo de liderança para os outros líderes, para que eles possam ter autonomia e fazer o que tem que ser feito. Senão, se for para fazer de qualquer jeito um feito, eu faço também, mas não dá, eu preciso me multiplicar. E para isso eu preciso te capacitar, preciso confiar em você, preciso realmente fazer um teste que você vai conseguir replicar com autonomia, né, e protagonismo tudo aquilo que o fundador faz. Muito interessante.
Priscila, aí o seu desafio e a sua eu já ia te perguntar, né, qual o seu maior desafio e você já trouxe a resposta, foi adiantado aí. E aí, vem uma terceira pergunta que é: qual foi a decisão mais difícil que você já tomou nesse processo de desenvolvimento como profissional, até chegar onde você está hoje como CEO da rede Gaviões, né? O que que você não foi preparado, o que que foi difícil tomar decisão? Bom, é esse processo de delegar e Uhum. também, eu acho que daí entra a parte humana e até pessoal, onde você tem que saber bem dividir a parte pessoal e profissional. Para mim foi uma parte difícil de aprender, e eu vejo que muitos líderes também batem nessa de misturar o pessoal com o profissional, tanto nos relacionamentos, então você tem que ter ali, né, primeiro pensar que CNPJ depende de números, empresa precisa de resultado. E daí a pessoa que é boazinha, quer fazer caridade, quer ajudar os outros, pensa, caridade você faz no seu CPF. Não mistura empresa, não vai contratar a pessoa porque é boazinha ou manter a pessoa na sua empresa porque você gosta dela, porque ela é boazinha. Ache uma outra forma de ajudar essa pessoa, mas não mistura o pessoal com o profissional. Acho que essa dica é valiosa para muitos empreendedores. E essa tomada de decisão não é fácil, você ter que demitir alguém ou ter que direcionar alguém para uma outra função. É uma decisão, acho que, muito desafiante para qualquer líder hoje em dia, né? E acho que ter essa noção de separar o CNPJ do CPF, acho que é um grande lembrete, né? E quer saber, Hã. até quando você desliga uma pessoa, você fazendo ligamento bem feito, é um momento de ouro para você despertar o que tem de melhor naquela pessoa. É um momento de ela conectar as chaves. Dói, certamente vai doer, né, qualquer desligamento, relacionamento, a pessoa gosta daquele ambiente, trabalha ali geralmente feliz, mesmo que ela esteja a ponto de ser desligada. Mas no momento que ela é desligada, é onde ela se revê profissionalmente. E você, como gestor, você dá oportunidade para ela trazer essas reflexões. Claro que tem que ter um feedback ali do de pontuar aquilo que não estava bom, não é nada bom quando a pessoa é desligada sem saber o motivo. Então você está ali, vai pontuando 1, 2 vezes, vai ensinando sobre aquilo. Nesse momento que chega o desligamento, é um momento importante que você pode despertar o melhor potencial dela, de ela se refletir, ela buscar o melhor lugar para ela, ou em algo que ela se encaixe, ou às vezes até aquela mesmo que com um tom de arrependimento: "Poxa, eu falei aqui", e essa falha, mais do que nunca, vai estar ensinando. E não é fácil, porque no momento parece a pior coisa do mundo, mas na verdade pode ser a melhor coisa do mundo para os 2, né, tanto para a Sim. empresa quanto para a pessoa. A gente acaba naquele momento focando no desconforto, né, se você foca no horizonte que você pode trazer para aquela pessoa profissionalmente, fazer uma coisa melhor do que ela faz hoje, aí tem um espaço para tirar aquele desconforto, aquele sofrimento ali que é bem positivo, né. Priscila, você considera que o processo de sucessão que você fez aí a partir de 2022, ele foi positivo, ele foi fluido ou tiveram obstáculos, tiveram muitos aprendizados? Como é que você vê a sucessão? Bom, eu não vou dizer sucessão, porque os meus pais ainda são ativos no negócio. O que acontece Uhum. é que a empresa cresceu demais, de repente franqueadora, de repente já batendo quase 200 unidades, mais de 200 já contando as vendidas, né, já contratos assinados. Então, o que aconteceu foi a gente se posicionar, né, os meus pais ali conselheiro, e daí eu também começo a caminhar para o conselho também, membro do conselho, e a gente começa a trazer diretor, que já assumiu a empresa, outras pessoas, né, de maior gabarito para conduzirem outros setores. Então, é um momento desse crescimento e é rápido, então onde a gente se ajusta até enquanto família, porque até então a gente resolvia sobre tudo junto. Claro que a gente, né, ainda senta, é a mesa do conselho, tocando as diretrizes da empresa. Você perguntou, né, como que eu me tornei CEO?
Foi por conta de eu, dentre os meus irmãos, eu sempre estar à frente da parte da gestão, e no momento, só depois quando a gente virou franquia, que vieram trazer pra gente: "Bom, vamos estabelecer agora o organograma da empresa", que até então, gente, Fazia nem tudo, ligava né? para organograma. Só sabia que, né, que as empresas o fazem, mas na nossa não havia o cronograma, né. Até faltava um pouco dessa clareza. Então foi um momento importante para definir o lugar de cada um. E dessa forma tudo funciona melhor, né, quando você tem clareza, isso até nos cargos, em todos os cargos, ter clareza do que a empresa espera de cada profissional, daquela função. E isso é o que acontece muito aqui, porque quando você se torna franquia, pensa que a gente veio de uma rede própria. Eram 5 unidades e quando não é franquia, não se tem padrões bem estabelecidos. Então cada loja, cada academia vai tomando a cara do seu gerente. Daí quando a gente bateu o martelo: "Não, vamos ser franquia então". Porque as pessoas vinham, pediam: "A gente quer ter uma Gaviões, como que eu faço para ter a minha Gaviões?". Então quando a gente bateu o martelo: "Vamos ser franquia? Vamos fazer o modelo franquia". Então a gente começou a construir uma nova academia, que era a nossa sexta unidade, para esta ser o modelo franquia. E ali a gente condensou todas as melhores práticas de cada gerente, de cada unidade, começou a manualizar tudo, manualizar, eu digo pegar, escrever todos os procedimentos, as descrições de cargo, como se faz cada coisa dentro da empresa, muitos manuais, para hoje a gente poder passar esse know-how para um franqueado. Então o franqueado que entra, às vezes ele já é do mercado fitness, às vezes já tinha a sua academia, está trocando bandeira, e daí ele tem que entender do seu negócio, quais são as práticas, né, desde o tratamento com o cliente, com o colaborador, como contrata, como desliga, como é o dia a dia da operação de uma academia. Então isso é algo bastante precioso dentro das franquias, né. Eu falo que eu sou uma apaixonada pelo mundo do franchising, porque quando a pessoa quer empreender qualquer coisa, lojinha, restaurante, eu falo: "Vai buscar o que tem de franquia dentro desse setor", porque franquia é um modelo já validado, mais consolidado, então é mais fácil, porque da pessoa que chega para empreender, e daí de repente ela precisa entender de jurídico, de RH, de marketing, de são muitas áreas, né, muitas Uhum. áreas, para o empreendedor que às vezes conhece do meio fim, que seja uma academia de ginástica, né, ele sabe tocar ali a operação de uma academia de ginástica, mas ele não tem um conhecimento jurídico, não tem um conhecimento de RH, de marketing, então isso já vem pronto enquanto franquia. Que legal. Eu achei muito interessante que vocês é uma vantagem quando você tem várias unidades. Uma empresa, às vezes você tem uma unidade só, esse processo de sucessão, de processualização, né, de criar os manuais para tudo, para você poder replicar depois, às vezes acontece com tudo rodando. E vocês, como academia, tiveram uma oportunidade fantástica. Vão criar uma nova unidade de negócio e essa unidade vai ser o modelo para replicar para as franquias e para todo o negócio. Você participou de tudo isso, eu suponho, né? Então a sua Sim. visão de gestão, ela foi construída da maneira correta e não da improvisação. Você teve a chance de construir tudo num processo organizado de gestão. Isso facilita muito depois você assumir o que você criou, que você participou da criação, eu suponho, né? Sim, era eu e uma cunhada minha, nós 2 sempre nessa parte da gestão, então a gente minha cunhada Aline, então a gente participou o tempo todo aí, primeiro até antes de se tornar franquia, a gente tinha conquistado o selo de qualidade ISO 9001. Que também Que já legal. foi para a gente uma virada de página, que trouxe muita clareza de processos e sobre práticas corretivas, de cada um dos problemas, e você não só agir para solucionar aquele problema, mas agir de forma corretiva, para que esse problema não venha acontecer de novo. Esse também é uma prática legal que eu trago, assim, para os gestores, né, sobre ter esse olhar de não só resolver o problema pontual, mas já pensar enquanto de forma corretiva. E depois isso para mim, essa experiência para mim do ISO 9001 foi muito útil na parte de franquia, porque franquia, você tem que pensar que o problema que acontece numa unidade pode acontecer em todas as outras 100 unidades.
E daí como você resolve isso em larga escala? Quando e até as melhores práticas, aquilo que você faz de melhor, ou aquela qualidade, como que você garante aquela qualidade? Uma coisa é você garantir de uma loja, mas e agora vezes 100? Como que você faz isso? Então essas foram as chaves viradas durante o processo de se tornar franqueadora. Eu acho que isso foi fantástico, porque você não só tem a oportunidade de criar tudo do zero, mas de implementar um processo de qualidade, e a visão do líder de qualidade, ela é muito diferente de um liderado, né? Pensar na estratégia, na replicação, de evitar erros futuros, de manter a qualidade de verdade, né? Eu acho que essa camada extra que você teve a chance nessa criação dessa unidade de negócio, que virou modelo, e que vocês colocaram a ISO ali para poder fazer uma visão corretiva, preventiva do que pode acontecer e conseguir replicar isso para as outras unidades de negócio, eu acho que te traz uma visão estratégica de escala muito boa. Não vejo como não crescer com toda essa preparação. Isso também deve dar uma segurança para o franqueado, para quem vai assumir a liderança de uma unidade que já tem processo, que tem qualidade, né, eu suponho. Sim, até porque o garantir a qualidade é a maior corrida da franqueadora. Você cuidar que o seu produto, o seu serviço seja bem entregue em cada uma das academias, em cada uma das lojas. E como que você faz isso? Principalmente num negócio que depende de pessoas, é de pessoas para pessoas, né. Claro que a academia, ela tem que ter uma estrutura boa, tem que ter muitas boas máquinas, eh, daí entra até o diferencial da Gaviões de trazer ali o melhor mix de máquinas, de trazer uma academia 24 horas, de trazer um espaço específico para o aluno que está iniciando. São os diferenciais que a nossa marca adotou. Mas como que você garante que tudo isso seja bem entregue? Porque você tem lá o professor, você tem lá o consultor de vendas que vai estar lidando com o seu cliente, com o seu aluno. E como você garante que ele vai fazer essa boa entrega? Então, primeiro é o que a gente orienta o franqueado, cuidar bem do colaborador. Cuida bem do colaborador, mantenha o seu colaborador motivado. Claro que antes disso tem um processo de recrutamento. Tem que recrutar bem, selecionar bem as pessoas que vão trabalhar contigo. E depois, em todo o processo, o trabalho continua, tanto para você estar replicando aquilo que é cultura, aquilo que você quer para sua empresa. Não adianta aquele melhor treinamento de todos, se esse treinamento, nos próximos dias, não for destrinchado a doses homeopáticas. Cada dia um pouquinho ali, relembrando daquele treinamento. O gerente que está ali na unidade, alguém superior ali, cobrando no dia a dia, relembrando e principalmente tocando no propósito. E graças a Deus no nosso nicho, no nosso negócio, que é academia de musculação, é fácil falar de propósito, porque é um negócio que faz bem às pessoas, melhora a qualidade de vida, saúde, melhora o seu sono, te deixa com mais energia, melhora a tolerância ao estresse, melhora o funcionamento da mente, tratamento não farmacológico para depressão, para ansiedade. São muitos benefícios, né, dentro da atividade física e é o que o nosso negócio proporciona para o cliente. Então, quando você sabe envolver o seu colaborador nesse propósito, senão a maioria vai lá só para trabalhar por uma obrigação, por um salário. Mas a gente chega e desperta nele: olha, não importa a sua função aqui dentro. Todos nós aqui somos time, time para mudar a vida das pessoas. Cada aluno que entra aqui ele vai ser impactado positivamente com a atividade física. Então não importa se a sua função é só apertar os parafusos, ou se é estar lá recepcionando na catraca, ou se é prescrevendo exercício do aluno, ou ajudando a estacionar o carro. Todo mundo, como uma equipe, no mesmo barco, remando forte nesse barco, sabendo para onde esse barquinho vai. Então, todos se sentindo parte do resultado dessa empresa. Essa empresa vai gerar milhares de vidas impactadas positivamente com a atividade física. A gente está mudando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Então a gente traz todos os colaboradores para sentirem isso. A gente traz até depoimentos verídicos de alguns alunos e traz o quanto mais a gente quer multiplicar aqueles resultados, aqueles depoimentos.
É, o propósito de vocês ele é claro, ele é fácil de entender, né, as pessoas sentem no dia a dia, é uma coisa que dá para ser relembrada. Seu propósito não é lucro, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é servir como ferramenta ali para ajudar na qualidade de vida das pessoas. É fácil da É. pessoa tocar, quem tem uma breve conexão ali, conecta rapidamente, né. Sim, é tocar o coração das pessoas, Sim. porque é atendimento, é de pessoa para pessoa, é tocar o coração das pessoas para algo mais nobre. Priscila, você começou com uma profissional técnica, embora já nasceu ali no empreendedorismo, então você já teve a sua mente forjada para o empreendedorismo desde cedo, desde criança, suponho, tá. Mas você foi uma profissional técnica excelente, formada, mestra, dava aula, mas liderar 200 unidades não tem nada a ver com fisiologia, né, a gente tem muito mais do que isso, né. O que que foi mais difícil nessa transição de profissional técnica, de especialista para líder? O que que você teve que desaprender? Eu tô pensando porque hoje a gente vê muitas pessoas que gostariam de ser líderes, mas não têm a visão que você tem hoje, que é diferente. Então, se a gente voltasse no tempo, o que que você teve que quais são os desafios dessa transição de especialista, Uhum. de técnica para líder? Eu acho que é justamente a dificuldade da maioria dos empreendedores, que conhece muito ali da parte técnica, seja um esteticista, seja o profissional da beleza, seja e daí ele parte para ter uma empresa, a empresa daquela parte técnica onde ele atuava. Só que agora como empreendedor, ele não depende só dele, da mão de obra dele, talvez ele nem vai conseguir mais tocar aquele negócio na mão de obra daquilo que ele estudou. E ele vai ter que delegar para outras pessoas, ele vai ter que contratar quem eu faça a parte técnica e ele começa a assumir a parte de empreendedor, gestor. Eu vejo que essa foi uma dificuldade para mim, né, quando eu trago que eu estava ali como professora. Falava: "Não, eu não posso deixar", um lado de mim falava: "Não, eu não posso deixar de ser professora, de atender esses meus alunos da forma que eu atendo, ninguém vai atender como eu atendo. Ninguém vai ser uma professora melhor do que eu ali, nesse atendimento com o aluno". E daí você partindo para o empreendedorismo, você tem que abrir mão daquilo que você faz tão bem, para poder replicar aquele negócio. A vantagem disso, que eu conheço ou esse gestor conhece muito bem ali a ponta. O que esse aluno procura, o que esse cliente precisa, quais são as dores, quais são as objeções. Então, tanto quando eu falo da parte de vendas ali do meu negócio, estou ali junto com a equipe de comercial estruturando as novas ações, eu sei porque eu tive experiência, estive ali tanto ali no balcão vendendo planos, depois ali na parte técnica, enquanto a profissional de educação física, ministrando as aulas, ouvindo os meus clientes e agora como gestora. Então, todo esse processo valeu para me construir hoje como gestora, mas é a dificuldade, foi a dificuldade que eu tive e que sei que muitos gestores têm também, de sair da parte técnica, abrir mão para assumir a gestão e liderança. É, e não são poucas habilidades, são muitas, né, que você vai ali todo dia masterizando. Hoje para você é fácil, é do dia a dia, mas ali no durante o processo a gente às vezes nem consegue lembrar de como era sem essa habilidade, né. É como você lembrar como que você era quando você não dominava a comunicação, não dominava vendas, né. É trabalhoso de você conseguir se ver ali sem aquela habilidade, né, ou coisas até que você deveria ter desaprendido para conseguir agir com aquela habilidade. O líder ele tem desafios que às vezes eles não são percebidos para quem é liderado, né. É difícil tem muita gente que reclama do chefe, do líder: "Ah, aquela pessoa não vê, não tá vendo o meu lado". É que você também não consegue nem enxergar o lado dele de lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, pessoas diferentes, uma diversidade tremenda, comunicar o propósito o tempo inteiro e não só ficar empurrando, trabalho goela abaixo. São muitos elementos além da própria autogestão do líder, você ainda como líder, como pessoa, né, tem que se gerir, né. Você tem que cuidar da sua qualidade de vida, tem que manter ali com energia, com foco, com disposição. Então são muitas camadas desafiantes para o líder nesse processo, então isso gasta energia também, né. Isso não é fácil. E aí eu pergunto para você, qual foi o dia mais solitário da sua carreira como líder ou em formação de líder, né, aquele dia que você pensou: "Não sei se eu vou conseguir"? Olha, como a gente trabalha em família, eu até vejo uma grande vantagem nisso. Pode ser que para muitos não seja grande vantagem, né, trabalhar com família.
como Pois a é. gente ouve os problemas por aí. E muita gente pergunta: "Nossa, mas como é trabalhar em família? É muito BO, é muito conflito?" Eu falo: "Nossa, graças a Deus, a gente trabalha muito bem em família, mesmo quando os pensamentos, as ideias são diferentes. Então, se a gente sabe respeitar e respeitar uma hierarquia, né, que parte ali da mãe, do pai, trouxeram esse negócio, que fizeram crescer sem condições nenhuma. Meu pai não teve nem a quinta série completa e conseguiu evoluir tudo isso que ele evoluiu na marca. Eu vejo a gente, nós filhos, quanto mais a nossa responsabilidade de podendo fazer uma faculdade, podendo fazer o curso que a gente quer, maior a nossa responsabilidade de levar isso a mais altos patamares. É, eu acho que você Então trouxe essa parte de se sentir sozinho, eu digo que o líder geralmente ele é sozinho. A liderança, o gestor, geralmente ele é sozinho do outro lado da mesa, e é. diante de toda aquela equipe de colaboradores que às vezes não vai dividir das mesmas dores, as dores dele ele não consegue dividir com a equipe, é coisas que é só dele enquanto gestor e que a equipe talvez não entenda. Então, existe sim essa parte solitária da gestão e da liderança. Que bom quando os líderes e gestores se reúnem com líderes de outras empresas, outros negócios, para ter uma rede de apoio. E isso é importante até para o crescimento. Né, se eu tenho uma ideia ali como gestora ou como líder sobre algo e eu tenho com quem compartilhar, alguém que vivencia também a gestão, a liderança, poxa, esse crescimento é muito mais rápido. Eu poder aprender com os erros dos outros, nessas trocas, fazendo essas trocas, esse crescimento é mais rápido. A gente aqui, graças a Deus, enquanto família, já tem essa base de apoio. Então, as decisões mais difíceis, a gente traz, é a família que decide junto. Então não tem aquele peso de você resolver sozinho, decidir sozinho. Essa Então eu essa reconheço que seria a dessa minha parte eu me livrei. essa seria a minha próxima pergunta, porque nem sempre numa sucessão, ainda mais familiar, ela acontece de uma forma fluida, assim, gostosa. Acho que você teve esse apoio, esse ambiente, esse clima agradável e construtivo de entender as diferenças, de respeitar o outro, o que foi criado. Hoje o que a gente vê muito são conflitos de ego, não só em sucessão, mas também em M&As, né, quando a gente junta 2 empresas com culturas e gestões diferentes, desalinhadas, você vê um conflito de ego, assim, que é todo dia, parece uma guerra, é uma guerra interna, uma guerra velada ali. Eu acho que você nem chegou a ver isso, porque foi tudo tão agradável, tão permissivo e com respeito e com carinho, sem aquele conflito de egos constante, que permitiu Graças a Deus. que a coisa fluiu bem. Então, que bacana. Isso Sim, deve refletir no clima e na cultura interna e da Gaviões, eu imagino, né. sim, sim, graças a Deus. Que bacana. Como você comentou, né, o líder às vezes ele tá solitário ali no posto dele, mas você sempre teve bons conselheiros. E aí eu te pergunto, né, deve usar até hoje os seus conselheiros aí, os seus pais, né, mas teve momentos que você precisou consultar outros mentores, outras pessoas que pra contribuir com algo que talvez eles não tinham acesso fácil ali? Com certeza. E recomendo isso fortemente para todo mundo, que tenha a sua rede de apoio, que tenha o network bem construído, com um propósito intencional de se ajudar, de crescimento, de aprendizado. Eu recomendo fortemente a pessoa ter sim, aproveitar todas as oportunidades de evento, de se conectar com pessoas que estão na mesma situação ali enquanto gestores, enquanto líderes. Então, eventos para se conectar, conhecer e não ter aquela coisa assim: "Ah, é meu concorrente". Não, ver a concorrência, tirar só o proveito da concorrência, e ver a concorrência como algo bom, como algo saudável, porque talvez se nós não tivéssemos concorrentes, a Gaviões seria aquela mesma academia de anos atrás, sem toda essa evolução que aconteceu. Então a concorrência é bom, isso desafia mais a gente para querer fazer mais e melhor, para a gente não se acomodar. Então, como eu digo, por exemplo, o nosso setor hoje tá uma onda muito boa, tanto que muitas novas franquias surgindo a cada momento, cada hora uma nova marca. E a gente, né, e vende facilmente, eu acho que todas elas, né,
está vivendo um cenário bom. Uhum. Porém, é nesse momento que a gente tem que afiar o nosso machado. Não pode se acomodar. "Ah, porque está vendendo bem, então tá tudo bem na minha empresa". Não, vamos continuar afiando o machado, para fazer cada coisa que a gente faz, fazer melhor a cada dia, 1% melhor a cada dia. Técnicas de vendas, marketing, da organização interna, vamos nos estruturando, aquela caça contínua de querer se desafiar, de buscar excelência. Porque no momento também que esse mercado não estiver muito bom, ou diante de uma crise, ou diante de qualquer situação, vai permanecer bem aquele que fez a tarefa de continuar se evoluindo, de continuar se profissionalizando. Isso parece óbvio, mas muita gente não pensa assim, tá? Gosta de surfar quando tá tudo funcionando bem, que bom, vou aproveitar, mas não, é esse o momento que você tem para melhorar tudo que você está fazendo. Eu aproveito para perguntar, até para entender um pouco mais do negócio, você já trouxe vários diferenciais da Gaviões. Primeiro que vocês funcionam 24 horas, você trouxe aí algumas coisas que te diferenciam vocês Atendimento como do negócio. iniciante. É, essa parte, eu não sabia que isso existia. Uma E, parte e aí eu queria, específica para o iniciante. porque às vezes a pessoa não se sente à vontade fazendo com um montão de gente que está no outro É, nível ali, né, é desconfortável. exato. Conta um pouquinho mais do negócio, do business, porque vocês não hoje não são apenas franqueadores, mas vocês têm diferenciais de negócio, que acho que vem dessa mentalidade, dessa gestão aprimorada, dessa visão adicionada à qualidade sempre, né, em como replicar boas práticas para as outras unidades. Acho que isso traz uma não só uma processualização, uma padronização, né, criar bons manuais, mas de você traduzir isso em boas experiências para o cliente. Então, o que que fez vocês crescerem tanto, Priscila? Olha, eu vejo que quando você tem genuinamente aquela vontade de ajudar as pessoas, fazer o seu bem feito, seja ali para o aluno e agora diante de franqueados, e é genuíno de toda a família, que a gente Uhum. tem toda a força nesse negócio, porque é o único negócio da família. Então a família inteira trabalhando, ó, do nosso cliente, em prol do nosso franqueado. Quando tem essa parte genuína também, claro que tudo a gente crê, assim, na nossa visão cristã, que se Deus não quiser abençoar, de nada adianta o maior expertise, o maior know-how, se Deus não quiser abençoar. Mas graças a Deus, Deus quis abençoar, chegamos nesse número de unidades, a gente faz a nossa parte com muito esforço, com muito carinho e e sempre buscando, por exemplo, inovação. E inovação, eu vejo que está na forma de pensar. Tanto quando eu dou esse exemplo de buscar sim mentores, buscar networking, então você está olhando para fora do mercado, outros mercados, tudo isso vai abrindo a nossa mente para uma inovação. E isso tem que ser cultural nosso. Desde o momento de resolver pequenos problemas, você achar formas mais criativas de resolver os problemas. E daí conecta também com a gestão de tempo do gestor, porque se o gestor estiver tão sobrecarregado no seu tempo, ele não vai ter tempo para sua mente dispersar e é o momento que ele produz de forma mais criativa. Se ele estiver tão ali viciado nas demandas, não tem tempo para nada, só naquela correria, então hoje ele perde um tempo precioso de processar as melhores ideias, as melhores resoluções. Eu acho que você trouxe ouro em pó agora, Priscila, falando dessa parte de inovação, porque no olhar do cliente, do usuário, quando você vê as academias, parecem todas iguais. Mas a gente sabe que lá no fundo tem motivos diferentes. E às vezes o motivo é simplesmente gerar dinheiro, gerar lucro para o investidor e não tem nada, nem problema com isso, tá? Eu acho que o propósito de muitas empresas é gerar, movimentar o dinheiro na sociedade. Eu acho que isso é vantajoso. Mas acho que você trouxe algumas coisinhas aí que estão muito ligadas, sutis na sua fala, que estão muito ligadas a você dar espaço para a pessoa poder colocar o melhor dela para fora, de inovação, de você ter uma pausa, um momento para você rever algumas coisas, e não ficar só naquela correria bagunçado ali, tentando só resolver problema, porque você vai continuar você fica igual, né. Hoje, eu e meu sócio, nós escrevemos 6 livros sobre a mente do líder do futuro. Quando a gente fala Olha, de liderança,
a gente vê muito os problemas do presente. Mas quais são os problemas, os desafios do futuro que a gente tem que olhar para se melhorar, né? Com que olhar? O que que a gente tem que fazer hoje para conseguir ter tempo de olhar nos desafios do futuro de um líder? E eu acho que você trouxe essa mensagem nessa sua última frase sobre inovação, sobre um tempo para o gestor ali parar e olhar o que ele está fazendo, e esse olhar eh, de negócio mesmo, mas com carinho por trás, com esse toque familiar por trás. Eu acho que isso é um diferencial velado aí que vocês deveriam aproveitar mais em termos de marketing, porque isso está em falta hoje em dia, tá? Quando a gente vai no Uhum. negócio, a gente vê uma coisa seca, rígida, voltada exclusivamente para gerar máquina de fazer dinheiro. E você é a manivela que gera o dinheiro ali. E falta esse toque humano, esse calor humano que você está trazendo assim nas entrelinhas das suas palavras, tá? Então, parabéns aí pelo caminho que vocês estão direcionando. Exato, e até porque, por ser essa onda, né, do retorno financeiro dentro do nosso mercado fitness, então onde a gente acaba recebendo muito franqueado que está olhando só pelo retorno financeiro. Ele não tem o coração naquilo. E daí a gente também, como franqueadora, de novo, a gente tem que despertar aquilo no franqueado. Tenta despertar a importância da atividade física para as pessoas, o que que a gente vai gerar, o nosso propósito enquanto empresa. Então a gente conseguir tocar também o coração do nosso franqueado, que às vezes só está olhando ali como investimento. Pô, que legal! Então eu vou investir ali tantos milhões e vou ter todo esse retorno aqui na academia? Sim, mas vamos lá. Se a gente fizer essa nossa entrega, se a gente conseguir tocar o coração das pessoas, do seu colaborador, e esse colaborador vai tocar o coração dos clientes, né, cria toda essa nuvem mais positiva, de boas possibilidades que a gente vai tirar dentro desse empreendimento e vai tornar isso de forma mais longeva, replicando aquele resultado. Priscila, eu vou fazer uma última pergunta para você. Se você pudesse voltar lá uns 10 anos atrás, antes de você assumir como CEO, né, com essa visão mais estratégica e executiva, né, de deixar os seus pais numa posição mais de conselheiro e você executar os desafios do dia a dia, né, porque isso também torna você mais forte e deixa eles olharem com uma visão mais estratégica, também é importante. Mas se você pudesse voltar lá alguns anos atrás, antes de você assumir tudo, se você fosse criar um programa para preparar você mesma para assumir esse cargo de liderança, essa função de liderar 200 unidades, o que que você precisaria aprender que ninguém te ensinou, que facilitaria o teu caminho nesses últimos anos? Bom, eu falei sobre delegar, falei sobre a gestão do tempo, do líder ter que ter esse tempo ocioso, não só correndo atrás de toda a demanda, mas para gerar o seu lado criativo para melhores decisões, melhores resoluções. E sobre, o desapego que está dentro de delegar. Então vamos lá, o conselho que eu daria para mim mesma, olhando ali para o passado, eu acho que seria mais na questão de acelerar esse processo, porque o conhecimento traz aquela evolução, e muita coisa a gente só evolui dando as próprias cabeçadas. Então, a partir do momento que a gente pega um livro, eu vejo os livros, eles condensam uma ideia ali e você mergulha naquela ideia de forma que você chega a absorver. Diferente de vir somente como um aprendizado, de vir como um resumo de um livro, que você não vivencia, você não mergulha naquele contexto. Então, por exemplo, vamos pegar um livro sobre gestão de tempo. Então, ele está abordando ali de diversas formas diferentes sobre a importância de você saber delegar, de olhar para aquilo que é mais importante, que traz mais resultado, como que delega. Então, essa coisa mais lenta do livro, um pouquinho cada dia, que é o que acontece quando você lê um livro, então é isso que vai trazendo uma maior experiência, melhor do que um conselho fechadinho que você não absorve totalmente. Então é sobre o delegar, é sobre a gestão do tempo. O que eu mais gostei foi que você falou desse tempo para inovar e criar, mas esse último elemento que você trouxe de acelerar o processo de forma prática, né? Quando você aprende algo no livro, é teórico e às vezes você nem vai aplicar aquilo naquela hora. A gente traz muito isso quando a gente vende um processo de mentorias para liderança, para 100, 200 líderes de uma empresa. Porque você vai dar um curso para alguém aprender alguma informação e a pessoa não vai aplicar aquilo na hora, ela vai acabar esquecendo. Para acelerar esse processo,
nada como ter o dia a dia de desafio e alguém para te dar um caminho. Olha, experimenta fazer isso, experimenta praticar tal coisa, colocar em prática algum elemento que você talvez não tenha, você não teve acesso àquela teoria, aquele conceito, mas um mentor experiente ou alguém, talvez seus pais, alguém que estava próximo a você, foi te dando empurrões ali para você colocar aquilo em prática e ao longo de alguns anos você hoje lida com muita facilidade nessa posição, né? Então acho que acelerar esse processo, né, de colocar o conhecimento em prática, eu acho que foi para mim o ponto mais importante aí depois é, do tempo para você pensar e criar em soluções práticas. O desapego para você delegar são muito relevantes, acho que isso também é uma grande transformação da liderança, mas essas 2 últimas foram fantásticas aí. É, e quando você tem mentores, você tem o olhar de fora, que o nosso olhar se torna muito viciado. Naquilo que a gente Uhum. está executando no nosso dia, a gente entra na nossa caixinha e é difícil trazer outros olhares, outros pontos de vista. Então é onde cabe muito bem os mentores, que pode ser através de uma consultoria, que pode ser através de um grupo de networking, grupo de outros empresários, grupos de outros setores, diferente do seu setor, do seu nicho de atuação. Até aquele livro do Napoleão Hill, ele fala, né, sobre criar grupos de mastermind, que ele chama, Eu onde você adoro tem as isso. pessoas ali para trocar as suas dores e criar essa experiência. Então eu vejo isso bem-vindo sempre, sempre. Acho que todo gestor tendo uma rede de apoio, quem consultar, eu acho que o crescimento é mais rápido e é de forma decisões são melhores tomadas, porque mesmo que a gente conhece um processo de coach, um processo de tomada de decisão lá, o quadrante, para uma melhor tomada de decisão. Você conhece, mas às vezes a gente não se confronta com aquilo, a gente não consegue aplicar em nós mesmo. Você parar lá para ficar pensando do que é importante, do que não é importante, o que eu preciso executar agora. Se eu fizer isso, o que eu ganho, se eu fizer o que eu perco. E o contrário também, se eu não fizer o que eu perco, o que eu ganho. Então, todas essas matrizes, né, que a gente aprende ali no processo de coaching, de liderança, às vezes a gente não tem coragem de aplicar em nós mesmos, a gente rechaça, está no nosso subconsciente. Então, quando a gente tem o outro, que até nos confronta com algumas perguntas que a gente até saberia fazer ao outro, ensinando, né, apoiando alguém, mas a gente não faz por nós mesmos, sozinhos. Depende de alguém nos confrontando com as perguntas estratégicas, trazendo para nós algumas matrizes para trazer uma maior clareza de raciocínio nosso. Então eu vejo muito bem-vindo quem busca mentores, quem busca networking, quem busca se aprimorar, não acreditar só no seu ponto de vista viciado, né, E às vezes a gente sabe o que fazer, né, mas tem uma camada emocional que a gente precisa de um conhecimento, né. E quando alguém com também. mais experiência fala assim: Você já fez isso?" Já. Então vamos agir segundo isso?" É verdade, né, aí você desapega daquela ideia e age da forma correta e tem o resultado concreto e a coisa funciona. Sila, foi muito bom conversar com você, obrigado pelo papo e foi bom conhecer você como CEO, como empreendedora. Eu acho que você teve excelentes mentores na sua jornada que deixaram essa sua trajetória mais leve, eu acho que isso é positivo. Nem todo mundo, tem esse privilégio, né, esse presente que você teve. E eu queria que você trouxesse aqui apenas agora um pouquinho sobre se alguém quiser entrar em contato com a Gaviões para abrir uma unidade ou fazer comprar uma franquia, como que ela procede? Como é que funciona esse trabalho com vocês? Vocês escolhem? Como é que funciona? Bom, quem quer ter uma academia, quem quer ter uma Gaviões, só entrar em contato com a gente, ou pelo site, ou pelo Instagram. Já vai ter uma equipe comercial lá para orientar, para apresentar o nosso projeto para novos franqueados. E também na nas feiras fitness que haverão esse ano, estaremos ali com o nosso estande para apresentar o nosso trabalho, trazer novos franqueados para Gaviões. Então a gente está nessa busca aí para quem quer empreender no ramo fitness, seja no Brasil, até fora do Brasil, a gente já está atuando também. Então é um negócio muito bom, fácil de encontrar o propósito, como eu já disse aqui, é algo que traz uma alta lucratividade, tem resultado financeiro? Tem, e
temos todo esse lado da paixão nesse negócio, porque a gente está mexendo com vidas. Onde entra um empreendimento, uma academia Gaviões, a gente vê que a gente muda aquela cidade, aquele bairro, a gente traz uma opção ótima da pessoa cuidar de si, cuidar da sua vida, ter melhor qualidade de vida e saúde, pagando pouco, porque a gente traz um preço acessível, com uma ótima estrutura, um bom respaldo aos franqueados. Eu não tinha reparado, mas o impacto social, o impacto cultural que uma academia faz, seja num bairro, numa cidade, é altíssimo, né? E você De trouxe um ponto aí, valorização, é muito todos os interessante. sentidos. Saúde, qualidade de vida, É. muita coisa. Gera empregos, dá oportunidade para milhares de pessoas usufruir daquele espaço e melhorar sua saúde, sua qualidade de vida. É um lugar onde as pessoas gostam de estar, é um lugar que as pessoas gostam de trabalhar, porque você está Sim, ali, um ambiente gostoso, com música, para fazer a diferença na vida das pessoas. sim. Continuem crescendo, por favor, viu? Obrigada. Priscila, muito obrigado pelo papo. Se você que está ouvindo a gente tem alguma pergunta para mim ou para Priscila, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Priscila, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, William. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.